Fala galera, meu nome é Fernanda Cordeiro, professora de Química do Cefet, e hoje eu venho trazendo a parte 3 de equilíbrio químico, equilíbrio iônico, um monte de exercício também, tá? Vamos lá. Equilíbrio iônico em solução aquosa, o nome já tá dizendo, né? Eu vou ter íons e o solvente é água, né? Então, assim, o título ele fala por si só. E aí a gente vai ter uma coisa chamada eletrólito, né? O que é um eletrólito? Qualquer solução capaz de liberar íons em solução. Então a gente vai ter lá um eletrólito que eu vou colocar na solução aquosa e ele vai liberar íons. Então eu tenho um cara que ele vai liberar um íon A+ e o íon B-. Lembrando que a gente pode falar, né, de ácidos, a gente pode falar de sais, a gente pode falar de bases, né? Qualquer substância capaz de gerar íons em solução aquosa vão dar pra gente equilíbrios iônicos, tá? E aí muita gente às vezes tem um certo preconceito com a parte de equilíbrio porque acha que são vários equilíbrios diferentes. Gente, quem assistiu as minhas duas primeiras aulas de KC e KP e a outra de deslocamento de equilíbrio vai ver que elas são todas interligadas. Essas aulas, elas são todas interligadas. Então, aqui, ó, a gente vai ter, né, no caso de uma solução AB molecular, quando ele for um ácido, e uma solução AB vai ser iônica quando ele for um sal e uma base, ou uma base, tá? De qualquer forma, se ele não for um ácido forte, nem uma base forte, e nem um sal 100% solúvel, eu vou ter esse equilíbrio iônico, né, assim, liberando íons, mas não tudo. Então, se eu tenho um ácido forte, eu não vou ter esse equilíbrio. Porque um ácido forte, eu vou considerar o alfa dele de 100%. Então, 100% do que eu colocar como reagente vai virar A+ e B-. Se ele for um ácido fraco, só uma parcela desse AB vai virar A+ e B-. Então, eu consigo manter um certo equilíbrio aqui. E aí a gente vai discutir isso, ó, bases fortes, sais 100% solúveis, a gente não vai discutir equilíbrio, a gente diz que a reação é irreversível. Eu vou estar com bases fracas, ácidos fracos e sais parcialmente solúveis, tá? Então a gente tem alguns exemplos desses sistemas iônicos, né? Então a água do mar, eu tenho os íons cálcio 2+, que vêm a partir de corais que vão se dissolvendo, né? Lembra que corais, eles são sólidos, tem carbonato de cálcio, que é, né, considerado insolúvel, mas quando a gente chama de insolúvel, não é 100% insolúvel. Alguma coisinha ali vai liberar. E isso faz com que a água do mar tenha, por exemplo, pH igual a 8, né? Por conta desses íons que são liberados aqui. No soro fisiológico, a gente tem uma concentração lá de Na+, então ele é um eletrólito, né? Uma gota de chuva pode dissolver ácido sulfúrico, ele vai estar lá em condição de eletrólito. Mas lembra, se eles forem considerados fortes, 100%, né? Aquela coisa, se eu considerar 100%, a reação é irreversível. Então vamos falar o que é vida real e o que não é vida real. H2SO4 é forte? É. Na vida real ele é 100%? Não. Na vida real ele não é, ele é muito forte, mas na vida real ele não é 100%. Então, assim, quando eu tô falando em questões de cálculo de ensino médio, isso eu vou ter que separar bem, tá, gente? Quando a gente fala em cálculo de exercícios mesmo, né? Cálculo. E a questão é de ensino médio, eu vou chamar ele de 100% na marra, na força do ódio. Mas ele não é 100%. Ele é 90 e muitos por cento. Aí esses 2% que não sofrem dissociação, ionização nem dissociação, esses 2% acaba gerando um equilíbrio. É que para economizar tempo, a gente acaba dizendo que ele é 100%. Mas na vida real ele não é 100%, tá? Ele é 90 e muitos por cento, mas a gente acaba adotando como se fosse 100%. Já o ácido cianídrico, ele é fraco mesmo, ele é menos que 1%. O hidróxido de amônio é fraco mesmo, ele é menos que 1%. Então, eu vou ter muito mais ácido na forma HCN que na forma ionizada. Eu vou ter muito mais base na forma NH4OH do que na forma dissociada. Já o H2SO4, eu vou ter muito mais na forma ionizada do que aqui.
E aí é aquela história, se eu considerar que ele é um ácido 100%, que isso é uma consideração que a gente faz, ele não é 100%, a gente vai dizer que essa setinha de volta não faz sentido, tá? Só a de ida se a gente considerar o alfa dele de 100%. É que eu tô falando da vida real, que ele é 90 e muitos por cento. E aí a quantidade de íons presente, ela vai estar diretamente ligada a essa ionização de dissociação. Então, se a gente pegar algumas substâncias, como por exemplo o açúcar ele não conduz mesmo. Ele não ioniza, ele não dissocia, tá? Então, a gente não vai ter condutividade, a minha lâmpadazinha sequer acende, porque não tem íon para conduzir eletricidade. Se eu pego o HCl, aí eu vou considerar o alfa dele de 100%. Também não é 100% não, tá? Mas vamos considerar que ele seja 100%. Então, ele aqui tá todo ele ionizado. Você vê que aqui, ó, não tem nenhum íon, tá vendo? Aqui ele tá todo ionizado, tá tudo como mais e menos, quer dizer, H mais, Cl menos. Então, eu vou considerar que ele vai conduzir muito. Aí você vai ver que a luzinha vai brilhar muito. E aqui, um ácido acético. O ácido acético é um ácido fraco. Então, a gente vai ver que esse aqui não ionizou, esse aqui não ionizou, só esse aqui ionizou. Então, tem íons em solução? Tem. Vai conduzir eletricidade? Vai, mas pouquinho. Você vê que o brilho dessa lâmpada aqui está muito maior do que o brilho dessa daqui. Essa aqui vai brilhar, mas vai brilhar fraquinho. E aí, isso está ligado ao grau, né? A gente tinha falado em grau de reação, agora a gente vai falar de grau de ionização ou grau de dissociação. Grau de ionização para ácidos, grau de dissociação para bases. Lembra que ácidos ionizam, bases dissociam. Gente, é o mesmo grau que a gente falou nas últimas duas aulas. É a quantidade do que reagiu sobre a quantidade total. Aí pode ser número de mol das espécies que ionizaram sobre o número de mol total, concentração do que ionizou sobre a concentração total, enfim, tá? É a parte sobre o todo. E muitas vezes, galera, eu faço algumas adaptações, foi o que eu falei, à medida que a gente vai passando de um equilíbrio para outro, o grosso não muda. Grau de ionização, eu só mudo em cima, porque ao invés de falar de grau de reação, eu vou falar de grau de ionização, grau de dissociação, grau de hidrólise, né? Grau de solubilidade. Eu só mudo o nome em cima só para adaptar, mas é a mesma coisa, é a parte sobre o todo, é o quanto reagiu sobre o quanto eu coloquei. E o K, eu também vou fazendo umas adaptações, você vai ver que nos outros eu também vou fazer umas adaptações. Então, o Kc, ele é a constante, né, da reação, e eu vou trocar Kc por Ki, constante de ionização, e ainda posso ser mais específico. Esse Ki pode ser chamado de Ka e Kb. O Ka para dizer que é aquela constante de ionização do ácido, ou o Kb para dizer que é a dissociação da base. No fundo, são só adaptações para aquele meu novo, para eu saber do que eu estou falando. Mas, gente, a forma de raciocinar não mudou. Produto sobre reagente, cada um elevado aos seus coeficientes, não mudou nada, tá? Então, o alfa continua sendo o número de mols ionizados, dissociados, né? No caso aqui, ionização seria ionizado, a dissociação seria dissociado, tá? Sobre o número de mol total ou concentração, poderia ser concentração também. E a constante, né? Produto sobre reagente. Então, aqui, ó, produto sobre reagente, produto sobre reagente. Se tiver qualquer sólido, o sólido não entra. E se o meio estiver aquoso, a água não entra, tá? Isso a gente também já falou. Mesma lógica da outra constante. Se o valor da constante for muito alto, o ácido e a base é forte. Se a constante for baixa, o ácido e a base é fraca. Se o alfa estiver perto de 1 ou de 100%, ácido e base forte. Se o alfa estiver perto de 0, ácido e base fraca. Não mudou nada. A gente já tinha falado sobre isso. Quem não assistiu a aula passada, galera, dá uma olhadinha lá na aula 1, Kc e Kp, e na aula de deslocamento de equilíbrio, para vocês entenderem que eu já tinha falado isso. Não mudou nada. Então, ó, vamos associar aqui, ó. Se eu tenho uma constante de ionização alta, o ácido está muito ionizado, sinal de que ele é forte. Se eu tenho uma constante de dissociação baixa, óbvio, né? Ele está menos ionizado e ele vai ser fraco. Simples assim. Aqui a gente tem os exemplos disso, ó. Não precisa decorar isso não, tá? Isso é dado do problema.
Então, você pega um HCl, que tem uma ionização, né, em torno de 10 elevado a 7, muito forte. E aí você pega um HCl que é 10 a menos 10, né? Então, aqui são as constantes de alguns ácidos, não precisa decorar, tá? Isso aí, ou você vai calcular pelos dados que ele vai te dar, ou você vai ter isso aqui no problema. Mas só para você ver que eu tenho ácidos muito fortes e ácidos bem fraquinhos. E algumas tabelinhas, gente, eles vão mostrar pra gente, quando ele é um monoácido, ele só tem, aqui ele nem diz o valor, né? 10 a 7, ele é tão grande que ele preferiu nem falar. É muito grande. E alguns ácidos, como por exemplo, diácidos e triácidos, a gente pode falar das constantes chamadas de K1, K2, K3, que é a saída de cada hidrogênio individualmente, tá? Então aqui, ó, ele mostra a saída do primeiro hidrogênio e a saída do segundo hidrogênio. Aqui no fosfórico ele tem 3 hidrogênios ionizáveis. Ele mostra a saída do primeiro, a saída do segundo, a saída do terceiro. O ácido carbônico, saída do primeiro, a saída do segundo, porque elas têm valores diferentes, tá? Quando eu vou fazer constante de ionização, para cada saída de um hidrogênio tem uma constante. Aí a gente normalmente chama de K1, K2, K3. Aqui ele deu um parâmetro que também não precisa decorar, mas é bom a gente ter uma noção. Então, quando eu estou com valores, né, perto de positivos, eles são fortes, e os negativos eles já são fraquinhos. Isso vai ajudar a gente em algumas questões, tá? Só ter uma ideia de um parâmetro, não precisa, sim, gravar números exatos, mas parâmetro é bom, é importante a gente ver. E outro parâmetro também que é importante da gente observar: a saída do primeiro H+, é sempre mais fácil que as outras. Você vê que a saída do primeiro hidrogênio aqui, ela foi 10 a menos 3, a segunda foi 10 a menos 8, a outra foi 10 a menos 13. Sempre que sai o primeiro hidrogênio, esse grupo aqui, ó, ele ficou com uma carga negativa. Essa carga atrapalha a saída do próximo H+. Então, a saída sempre do primeiro hidrogênio é facilitada e as outras saídas, segunda, terceira saída, elas sempre são mais difíceis. O K é sempre menor, tá? Na saída do segundo e do terceiro H+, por conta da espécie ter ficado carregada. E aí a gente tem um exemplo, né, da primeira ionização do H2S, a segunda ionização do H2S, e a gente vai ver o mesmo problema, ó. Produto sobre reagente elevado aos seus coeficientes, como aqui é tudo 1, tá tudo elevado a 1. Experimentalmente, o valor é de 10 a menos 7. Aqui, a segunda saída, 10 a menos 14. Então, você vê que a saída do primeiro já foi difícil, que dirá a saída do segundo. E uma outra coisa que é legal da gente ver é que essa espécie aqui, ó, o HS-, ele foi produto numa reação e foi reagente na outra. O que significa que é uma espécie anfótera, né? Ela é uma espécie anfótera, ela foi produto numa e reação na outra. Ela tem caráter de base conjugada aqui e ácido conjugado aqui, tá? Então, espécie anfótera. E aí, de um modo geral, tá? Não faz muito sentido, né? Nas questões, a gente ficar trabalhando com K e KB muito alto, tá? Então, de um modo geral, a gente vai trabalhar com K e KB com números negativos. Aí, para facilitar a vida, criou-se uma... A gente vai ver isso depois também em pH e em pOH. Uma forma matemática da gente expressar esse número com facilidade. Então, para que eu vou trabalhar com 10 a menos 7 se eu posso trabalhar com 7? Para que eu vou trabalhar com 10 a menos 15 se eu posso trabalhar com 15? Então, a gente tem um artifício matemático. Toda vez que você vira esse pezinho aqui, e a gente vai ver que a próxima aula é equilíbrio iônico na água, então isso aqui vai aparecer de novo. Então, esse P minúsculo é menos log D. PKA menos log do KA. Então, se o meu KA for 10 a menos 15, o meu PKA é 15. E é mais fácil trabalhar com 15 que com 10 a menos 15. E aqui o PKB vai ser menos log de KB. Ah, importante, esse P minúsculo, tá? Esse menos log D, esse P de potencial, ele é um P minúsculo, não é maiúsculo, tá? Por favor, em provas discursivas você pode perder ponto nisso. Quanto menor for o valor de Ka, maior vai ser o valor do pKa, tá? Então, se aqui for 5, aqui é... Desculpa, se aqui for 10 a menos 5, aqui é 5.
Se aqui for 10 a menos 15, aqui é 15. Então, quando eu tenho um Ka elevado, o pKa é baixinho, tá? Ácidos fortes têm alto Ka e baixo pKa. Lei da diluição. Isso aqui a gente já viu, tô só retornando, né? Tô só dando aquela revisada. O alfa é o número de mol ionizado sobre o número de mol total. Esse quadrinho você já aprendeu a fazer na primeira aula de equilíbrio. Quem não assistiu, volta lá que eu ensino passo a passo desse quadrinho, tá? Então, ó, coloquei o número de mol do reagente em água e não tinha nada do produto no início, tá? E aí, quanto que eu vou reagir? Um percentual desse cara. Então, o meu alfa, na verdade, ele é um percentual do que vai reagir, tá certo? Então, se aqui tiver 1 mol por litro e aqui for 10%, eu vou ter 10% de 1, ok? Se aqui for 2%, eu vou ter 2% de 1. Então, esse valorzinho aqui é um percentual desse número aqui. Por que está com sinal negativo? Porque isso é um reagente. O reagente tem que diminuir de concentração. E o valor final vai ser o que eu coloquei menos o que reagiu, vai ser o que vai sobrar dele no equilíbrio. Eu não tinha nada desses dois no início. Como a proporção é 1 para 1 para 1, tudo 1 para 1 para 1, o que eu consumi aqui vai subir aqui. Como eles são produtos, o sinal está positivo porque eles são produzidos. Não tinha nada. Produzir esse percentual, é com ele que eu fico no final. E aqui também. Eles são proporcionais. Fê, se aqui fosse 2 de H+, aí você ia ter que fazer 2 vezes esse valor aqui. Aí se fosse 3 H+, você ia fazer 3 vezes esse valor aqui. E aí o final seria 0 mais esse valor dobrado ou triplicado, ia dar o alfa N aqui. Bom, então tá aqui o meu número de mol de HA colocado em água. Então, uma parte dele, que é essa aqui, no equilíbrio, tá? Isso aqui já tá no equilíbrio. Uma parte dele ficou da forma não ionizada, que é esse aqui, e uma parte ionizou. Quanto que ficou aqui na forma não ionizada? Valor inicial menos alfa N. Quanto que ficou ionizado? Alfa N. Bom, então, agora eu vou organizar o equilíbrio, tá? Para organizar o equilíbrio, gente, eu tenho que lembrar que tem que estar tudo em mol por litro, certo? Para estar tudo em mol por litro, se esse número de mol aqui tivesse em 3 litros, a gente também já fez esse tipo de questão. Se tivesse em 3 litros, 4 litros, 5 litros, eu ia ter que dividir o número de mol por volume. Então, o que eu fiz aqui foi pegar o número de mol e dividir pelo volume. Quando eu pego o número de mol e divido pelo volume, eu encontro a concentração. Então, onde tinha N, virou concentração, porque eu só peguei o número de mol e dividi pelo volume. Se o volume já fosse 1, o volume do recipiente já é 1, beleza, já está em mol por litro. Mas se o volume for 2, 3, 10, eu tenho que fazer o número de mol dividido pelo volume para achar a concentração molar. Bom, a constante é produto sobre reagente, então H+, A- sobre HA. Substituo os valores no equilíbrio, então aqui, ó, os valores no equilíbrio em mol por litro são esses aqui, ó. E aí eu só fiz uma substituição dos valores em mol por litro. E aqui só fiz uma arrumação matemática, né? Esse cara vezes ele é ele ao quadrado. Aqui eu coloquei o M em evidência, então só para te facilitar a vida, tá? Coloquei o M em evidência e aí eu cortei esses valores e o que sobrou depois de eu cortar, de colocar M em evidência, que aí ficou M, né, 1 menos alfa. Então, eu cortei o M de cima com M de baixo, porque aqui era M ao quadrado, alfa ao quadrado, tá? Então, eu cortei um M de cima com M de baixo e aí ficou M alfa ao quadrado, 1 menos alfa. Gente, um detalhe que a gente vai ter que ficar ligado é que se eu decidir usar essa fórmula, porque eu posso usar quadrinho, eu posso usar a fórmula. Eu vou fazer várias questões usando os dois, tá? Que aí você escolhe o que você achar mais fácil. Se eu tiver certeza absoluta que o meu eletrólito é fraco, um ácido muito fraco, uma base muito fraca, eu posso desconsiderar o denominador.
Se eu desconsiderar o denominador, eu fico com Ka ou Kb. Ki é genérico, tá? Ka ou Kb igual a M alfa ao quadrado, que eu vou desconsiderar o denominador. Quando que eu posso fazer isso? Quando o alfa for menor que 5%. Então, ácidos orgânicos, por exemplo, a gente pode sempre considerar que ele é fraco. Então, se eu quiser fazer o grau de ionização dele, você vai ver que quanto mais concentrado ele tiver, maior vai ser, menor é a dissociação e ionização, e aí ele vai estar mais, como se ele estivesse mais fraco. Quanto mais eu diluo, mais ele fica com um comportamento de ácido forte. Se eu diluir, eu desloco esse equilíbrio para cá. Então, colocar água faz ele sofrer mais dissociação ou ionização. Eu estou falando de ácido, poderia estar falando de base, por isso que eu estou toda hora. Ionização e dissociação. Porque tudo que eu falo para um vale para outro, tá? E aqui, ó, o grau de ionização, ele tá, à medida que eu estou aumentando a concentração, diminuindo. Então, os ácidos fracos, quando eles estão muito diluídos, eles ganham um comportamento semelhante a de um ácido forte. Aqui é uma revisãozinha básica, tá? Então, o que daqui você precisa saber? A concentração, por exemplo, de H+, porque a gente na próxima aula vai precisar saber calcular H+ e OH- para calcular o pH. Então, a gente pode identificar H+ como sendo M-alfa. A gente pode até escrever M-alfa-N, tá? Eu até prefiro, porque H+ aqui a gente pode trabalhar como sendo M-alfa-N. Molaridade, o quanto ele dissociou, percentual, né? E aqui se ele tem um ou mais de um hidrogênio ionizável, assim, se a gente considerar os dois hidrogênios ionizáveis, o correto seria colocar aqui. Tem gente que, por exemplo, faz conta do ácido sulfúrico sendo os dois hidrogênios ionizáveis. Então, esse N pode entrar. A maioria das vezes a gente vai trabalhar com monoácido, e aí a maioria das vezes isso aqui já é suficiente, tá? Se ele for um ácido cujo alfa esteja maior que 5%, ou próximo disso, tá? A gente vai trabalhar com essa fórmula aqui. E se a gente trabalhar com ácido fraco, alfa menor que 5%, a gente vai trabalhar com essa. Aí você vai perguntar, fez 5%? Ele não vai botar, tá? 5% ele não põe não, porque fica entre os dois. Bom, vamos ver o que é um efeito do íon comum, tá? Imagina que eu tenha esse equilíbrio aqui. Esse equilíbrio aqui já está num recipiente, botei o ácido cianídrico, ele liberou H+, CN-, boa parte do ácido cianídrico está na forma HCN sem sofrer ionização, e aí eu acrescento uma solução de NaCN. Repara que eles têm um íon em comum. Eles vão ter um íon aqui em comum, que é o cianeto. E aí, o que o cianeto faz? O cianeto, ele entra no equilíbrio dessa solução, desloca o equilíbrio dessa solução no sentido inverso, diminuindo a ionização dele. Então, eu vou diminuir isso aqui no sentido inverso. Então, eu vou deixar de ter H+, CN- e vou passar a ter mais HCN, tá? Então, eu vou diminuir o alfa desse ácido. O alfa desse ácido vai ficar menor, ok? A constante não muda, gente. A constante só muda se mudar a temperatura, mas o alfa eu diminuo. E o efeito do íon não comum? Esse é mais chatinho, tá? Esse é mais enjoadinho. Então, imagina que eu coloquei amônio em água, ela gerou o hidróxido de amônio. Aí, o hidróxido de amônio liberou NH4+ e OH-. Aí, eu coloquei um HCl, que o íon não é comum. Não tem nenhum íon em comum. Ó. H+, Cl-, NH4+ e OH-. Nenhum íon é comum. Mas tem dois íons aqui que reagem. Gente, grava isso com a vida, assim, com a alma. Toda vez que H+ tiver contato com OH-, os dois reagem formando água. Então, esse H+ vai reagir com esse OH-, vai tirar esse OH- daqui, porque vai formar água. E aí, esse cara saindo da reação, eu forço o equilíbrio no sentido direto. Então, eu aumento a dissociação dessa base, tá? Então, eu aumento o alfa dela. E a gente pode brincar com esse deslocamento de equilíbrio com o efeito do íon comum e não comum. Aqui a gente tem um equilíbrio muito comum, assim, um equilíbrio muito usado,
que é o cromato de cromato. O de cromato tem uma cor laranja, o cromato tem uma cor amarela, tá? E aí, o que acontece numa solução amarela, ou seja, uma solução de cromato, quando eu adiciono limão? Se eu pegar uma solução de cromato e adicionar limão, o que vai acontecer com ela é que eu vou aumentar a concentração de H+, e ela desloca no sentido direto. Ela vai deslocar no sentido de formação do laranja, tá? E aqui, quando eu pego o laranja e coloco o NH4OH, o que vai acontecer? O NH4OH, o NaOH, se eu pegar ele e colocar NaOH, tô pingando NaOH aqui, ele que tava laranja, pingar NaOH significa que ele vai consumir H+, tá? O limão, ele tem H+. Então, pingar limão significa botar H+, deslocar no sentido direto. Pegar uma solução laranja, e que laranja está na forma de dicromato, e colocar NaOH, o NaOH tem hidroxila, a hidroxila reage com H+, eles formam água, isso aqui sai da solução e ele desloca no sentido direto, e aí a solução fica amarelinha. Efeito do íon comum, efeito do íon não comum, tá? E aí vamos para os exercícios para entender essas coisas um pouco melhor. Então, eu aqui tenho volumes iguais, todas as soluções têm a mesma concentração e tem vários ácidos. Ele quer saber aqui quem é maior, quem é menor, ele está comparando as soluções, tá? Gente, primeira coisa que eu vou olhar as potências, tá? É tudo ácido, potência 10 a menos 5, 10 a menos 3, 10 a menos 2, 10 a menos 1. Tá na sequência. Esse cara é o que tem a menor potência, esse aqui é o que tem a maior potência. Então, ele tá ficando mais forte. Então, para cima eles estão fracos, para baixo eles estão fortes. Então, vamos lá. A concentração de H+, ele é maior na solução do ácido 4? Bingo! Mas vamos ver as outras. Na solução do ácido 1, a gente viu que ela é menor, tem menos H+, porque é um ácido mais fraco, tá? Se ele tem uma menor constante, ele libera menos H+. Então, ele é mais fraco. Ela é igual nas soluções, ela só seria igual se eles tivessem todos a mesma concentração e o mesmo grau de ionização. Então, não. Eles não são as mesmas em lugar nenhum, tá? E na solução 4, o ácido é mais forte, ela é maior e não menor. Aqui, eu tenho uma solução de metilamina que me deu essa reação aqui. Ela tá liberando OH-, isso aqui é importante, tá? E aí, ele diz que essa metilamina, esse componente aqui, ó, ele tem um cheiro ruim. É esse cara aqui que dá um cheiro desagradável. E ele tem um cheiro de peixe. E aí, eu quero tirar esse cheiro de peixe, gente. Se eu quero tirar esse cheiro de peixe, eu quero deslocar esse equilíbrio para não existência desse cara. Então, eu vou forçar o equilíbrio no sentido direto, tá? Eu quero que esse cara desapareça. Então, eu tenho que forçar o equilíbrio no sentido direto. Como é tudo aqui, né, gasoso, aquoso, líquido, eu poderia pensar, por exemplo, em acrescentar mais desse cara, mas aí eu não ia perder o cheiro, porque eu ia deslocar, mas eu ia estar colocando mais, não ia ajudar muito, né? Eu posso tirar esse cara aqui, mas tirar esse cara aqui não é tão simples. Mas tirar esse aqui é muito fácil. Isso aqui é uma hidroxila. Como é que se tira hidroxila de um meio? Acrescentando ácido. Então, a primeira resposta a gente já falou, ó. Eu quero saber, né, se o pH da solução de metilamina será maior, menor ou igual a 7. E ele quer saber por que o limão ou o vinagre vão ajudar a diminuir o cheiro de peixe. Então, ó, a primeira resposta tá aqui. Ele é básico. E a gente, desde o primeiro ano, a gente ainda não falou de pH ainda, estudo de pH, mas desde o primeiro ano que eu falo isso com vocês. Sempre que eu tenho pH menor que 7, ele é ácido, 7 ele é neutro e acima disso ele é básico. Então, como eu tenho liberação de uma base, o pH tem que ser maior que 7, liberação de hidroxila. E aí eu já respondi, pH maior que 7 é justificativa a liberação de hidroxila no meio.
Isso já é a justificativa. E justificativa pode ser curtinha, tá? Aí, por que o limão e o vinagre vão ajudar? Gente, se eu tenho uma hidroxila aqui, limão e vinagre são ácidos, é aquilo que eu falei do efeito do íon não comum. Coloquei H+, o H+ daqui reage com a hidroxila daqui, forma a água, essa água tira a hidroxila do equilíbrio e desloca no sentido direto. Então, hidroxila reage com H+, desloca o equilíbrio no sentido direto e consome esse camarada que tem um cheiro ruim e desagradável. Bingo! Aqui, tenho esse equilíbrio, ele é um equilíbrio ácido, tá liberando H+, e ele quer colocar uma quantidade de acetato de sódio. Olha o efeito do íon comum, ó. Acetato, olha esse grupo aqui, ó. Esse grupo aqui é igualzinho a esse grupo aqui. Então, por efeito do íon comum, aumentei a concentração de acetato, automaticamente desloco o equilíbrio no sentido inverso, tá? Então, eu já sei que eu vou deslocar no sentido inverso. E aí, já que eu vou deslocar no sentido inverso, galera, eu vou fazer o deslocamento no sentido inverso, vai diminuir a constante? Gente, eu vou falar isso até a última aula. A única coisa que muda a constante é a temperatura. Ele não mudou a temperatura, então não. Aumenta a concentração de H+? Não, estou deslocando no sentido inverso, então o H+ diminui. Então não, ela não aumenta. Diminui o grau de ionização do ácido? Isso está interessante. Mantém inalterada H+? Não, ele desloca no sentido inverso, então não mantém inalterada, ele altera. Reduz a 0 grau de ionização? Gente, isso é um equilíbrio. Se é um equilíbrio, tem que manter alguma quantidade, ainda que baixa, de reagentes e produtos. Então, bingo, o número de moléculas ionizadas vai diminuir. E aí, quando eu diminuo o número de moléculas ionizadas, eu diminuo o alfa. Então, sim, o alfa vai ficar menor. Essa daqui também é só análise, só interpretação. Eu tenho dois ácidos, um tem mais concentração que o outro, só que o mais concentrado é mais fraco, o menos concentrado é mais forte. Então, ó, de cara, mais concentrado e menos concentrado tem a ver com o número de bolinhas que eu coloco aqui. Então, esse primeiro aqui, que é o ácido acético, ele é concentrado. Então, só pode ser o 1 ou o 4, tá? Pode ser o 1 ou o 4. Só que ele tem pouca ionização, tá vendo? E 10 é menos 5, ele tá pouco ionizado. Então, ó, a bolinha é o ânion, o sinalzinho, esse branquinho aqui, é o cátion. Então, galera, ó, esse cara não tá ionizado, esse cara não tá ionizado, esse não tá ionizado, esse não tá, esse não tá, esse não tá. Isso aqui tá ionizado, tá vendo? E esse aqui? Como é que tá esse aqui? Esse aqui tá ionizado, 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 esse aqui não tá ionizado. Já esse aqui tem poucas bolinhas, tá? Esse aqui tem poucas bolinhas, só que esse aqui a gente tem só bolinhas negativas. Aliás, aqui, ó, eu tenho, tá faltando, só pra gente fazer a conta direitinho, ó, tá faltando bolinhas aqui, ó. Tem que ter, para cada uma bolinha dessa, tem que ter um tracinho desse. Aqui tá faltando um tracinho, tá vendo? Tinha que ter um tracinho extra aqui. Aqui estão as quantidades certinho e uma parte dele, ó, tá inteirinha. E esses aqui, né? Esses aqui estão dissociados, mas aqui tá em quantidades erradas. E aqui tá, ó, junto, junto, separado, separado, separado. Então, a gente pode dizer que o A está mais concentrado e menos ionizado. O B está menos concentrado e mais ionizado. Então, 1 e 3. Então, ó, mais concentrado, menos ionizado. Aqui está menos concentrado e mais separadinho. Aqui, ó, indicador ácido-base. Aqui, a gente vai trabalhar também com o efeito do íon comum, o efeito do íon não comum, tá? Se ele tiver deslocado para cá, ele vai ter uma cor A. Se ele tiver deslocado para cá, ele vai ter uma cor B. Então, em relação
ao indicador, eu posso afirmar, né, a substância 1, eu posso afirmar que a coloração será 2, porque o equilíbrio se desloca no sentido 3. E aí ele quer saber o que está casando, gente. Então, substância 1 vai ser uma dessas aqui. Ele quer que vá para a cor 2. A cor 2 pode ser essas aqui. E se ele vai estar ionizado ou não ionizado. Então, vamos lá. Vinagre. Vinagre é ácido, tá? Se o vinagre é ácido, ele libera H+. Se ele libera H+, ele tem que deslocar para cá. Botou H+. H+ e H3O+, são análogos, tá? H+ é análogo a H3O+. O H3O+, é o H+, quando interage com a água, mas eles são análogos, tá? Então, ó, vinagre é ácido, aumenta a concentração de H+, desloca no sentido inverso, a cor fica A, e aí esse lado aqui não tem íons, tá vendo? Então, ele é não ionizado, então isso aqui tá errado, ó. Tá? Então, o H+ desloca no sentido inverso, ele não tá ionizado. Esse lado tá ionizado, esse lado não tá ionizado. Agora vamos ver, amoníaco, produto de limpeza, amônia, caráter básico, tá? Quando eu colocar uma base, o OH-, que é caráter básico, reage com H3O+, forma água e tira esse cara daqui. Tirou esse cara daqui, ele desloca no sentido direto. E aí eu vou ter cor B. Então, o amoníaco, cor B, ele está ionizado. Ok. Vamos ver o acetato de sódio agora. O acetato de sódio, ele vai gerar o quê? O acetato de sódio, ele é um sal de caráter básico, tá? Um sal de caráter básico, ele vai acontecer de liberar hidroxila. Ah, Fê, como é que eu sei que é um sal de caráter básico? Ele veio de um ácido fraco e uma base forte. Então, ele libera hidroxila no meio. Liberou hidroxila, vai acontecer igual aqui. Sentido direto, ele vai ficar ionizado, tá? Só que a cor não é A cor seria B. Soda cáustica, NaOH. Então, mesma coisa, ó. O NaOH tem que vir para a cor B, só que ele estaria ionizado. Suco de limão. Suco de limão é ácido. Então, colocar H+, o deslocamento seria no sentido inverso. Então, a cor seria A e ele estaria não ionizado. Então, nossa resposta, como a gente já previa, era B mesmo, tá? Agora, vamos para a parte de cálculo. Eu aqui tenho a concentração inicial da solução. Aqui eu tenho o grau de ionização, aqui eu tenho a reação e eu quero calcular o Ka. A gente vai fazer essa questão de duas formas, para quem gosta de fórmula e para quem não gosta de fórmula. Então, primeira coisa, quantos por cento desse cara vai ionizar? Então, 3% de 0,02 é 6 vezes 10 a menos 4, tá? Minha dica matemática para você, ó, 3%, ó. 3% de 2 vezes 10 a menos 2. 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Esse cara aqui, quando sobe, ele sobe como 10 a menos 2. Então, 3 vezes 2, 6. 10 a menos 2 com 10 a menos 2, 10 a menos 4. A conta fica bem facinha, tá? Eu já te ensinei a fazer a tabelinha. Então, vamos lá, ó. Quanto que eu coloquei do ácido? 2 vezes 10 a menos 2. Não coloquei nada nem de um produto nem do outro. Quanto reagiu? 3%. Então, 6 vezes 10 a menos 4. Então, isso foi o que reagiu. O reagente é negativo, o produto é positivo. E aí, na hora de eu fazer a conta, ó, eu não tinha nada. Produzi 6 vezes 10 a menos 4. Fiquei com 6 vezes 10 a menos 4. A proporção é de 1 para 1. Não tinha nada. Fiz 6 vezes 10 a menos 4, fiquei com 6 vezes 10 a menos 4. Aqui, galera, esse ácido ele é fraco, é um ácido orgânico. Ácido orgânico, quando ele é fraco, eu posso fazer uma adaptação, tá? Toda vez que o ácido for fraco, ou a base for fraca, eu posso fazer adaptação. Se eu tirar 6 vezes 10 a menos 4, que é, na verdade,
né? Deixa eu botar aqui, ó. 6 vezes 10 a menos 4 é como se eu fizesse essa conta aqui, ó. 0,02 menos 0,1234. Se eu fizer essa conta, esse resultado é praticamente 0,02. Por aproximação, é como se eu não tivesse tirado nada. Eu tirei tão pouquinho que praticamente não mudou nada. E eu só posso fazer essa aproximação quando ele é ácido fraco. Isso aqui é um ácido orgânico, ácido acético. Ele é fraco, 3% ionizado, tá? Abaixo de 5% eu posso fazer isso aqui sem menor problema. E aí, produto sobre reagente, substitui os valores. Simplifica, tá? Simplifiquei aqui, ó, 2 com 3, tá? 10 a menos 4 com 10 a menos 2. E aí eu fico com 1,8 vezes 10 a menos 5. Essa seria a minha resposta. A outra forma de você fazer, que é mais rápida, então assim, para quem não gosta, né, de ter muito trabalho, pode usar a fórmula. Como esse ácido é fraco, tá? Então são duas formas de fazer. Não tem que fazer as duas formas. Ou você faz pela tabelinha, ou se você preferir, K igual a M alfa ao quadrado. O K é o que eu quero calcular. O M é a molaridade, 2 vezes 10 a menos 2. O alfa é 3%, então é 3 sobre 100. E esse alfa tem que estar ao quadrado. E aí, gente, vai dar o mesmo valor, é só calcular. Então, uma forma ou a outra, não precisa fazer as duas. Essa segunda é mais prática, mas essa primeira aqui, ela, para quem não gosta de decorar a fórmula, é uma opção interessante. Aqui, um estudante preparou uma solução de 0,10 mol por litro pela experiência e fez uma experiência para baixar o ponto de congelamento. E aí ele determinou que o NH3 ionizou 4,2%, ele quer saber o Kb. Kb porque esse cara é uma base, tá? Então, o outro eu calculei Ka porque era um ácido, esse é uma base. E aí, gente, amônia também é uma base fraca, tá? Então, você já tem que saber essa informação, ele tá abaixo de 5%, tá? Então, vou poder usar a mesma coisa. Primeira coisa que eu vou fazer, o NH3 reage com a água formando NH4OH. E esse NH4OH é que vai reagir na forma de 4,2%. E aí, vou fazer o mesmo cálculo que eu fiz no outro, ó. 4,2% de 10 a menos 2, tá? Então, esse aqui é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Isso sobe como 10 a menos 2. Então, vai dar 4,2 vezes 10 a menos 4, tá? Colocando isso na tabelinha, então o NH4, que é esse cara aqui, que sofre a dissociação, tá? Então, esse exercício eu peguei de uma prova de vestibular, ele usa o termo constante de ionização, mas não é o termo mais adequado, tá? O termo mais adequado, mas isso aqui foi tirado de um vestibular antigo, bem antigo, mas isso aqui foi tirado de um vestibular. Então, aqui, ó, esse grau é grau de dissociação, que seria o mais adequado. Mas, enfim, a forma de resolver é absolutamente a mesma. Então, eu coloquei 0,01, não tinha nada desse, nada desse. E aí, eu dissociei, né, 4,2%. Gente, eu vou fazer para vocês terem ideia que é a mesma conta que eu fiz da outra vez. Ó. Se eu pegar 0,01 e diminuir de 0,1234, isso aqui dá aproximadamente 0,01, tá? Essa subtração aqui vai dar aproximadamente 0,01. Então, como é que eu sei que eu posso fazer isso? Abaixo de 5% você pode fazer isso. Então, o valor que eu tinha, mesmo tirando esses 4,2%, ficou quase o mesmo valor. Mas aqui eu não tinha nada, então ficou 4,2 vezes 10 a menos 4 mesmo. E aí, fazendo produto sobre reagente, substituindo os valores, 4,2, 4,2 e 1 vezes 10 a menos 2. Meu conselho também, tá, gente? Conselhaço aqui, simplifica, ó, 10 a menos 4 com 10 a menos 2, aqui dá 10 a menos 2, e aí faz. Se você até preferir, se você achar mais adequado, multiplica 42 vezes 10 a menos 1 por 40, aí esse 10 a menos 4 fica, né? E esse aqui também, ó, 42 vezes 10 a menos 1. Que aí você vai fazer 42 vezes 42. E esse 10 a menos 1 junta com esse 10 a menos 1, que junta com esse aqui, que junta com esse aqui.
Aí vai dar um número, que é esse aqui, vezes 10 a menos 8. E aí vai ficar mais fácil você fazer a conta. Aí você vai dar 1, 2, 3, e aí chega no valor de 10 a menos 5. Se você não gostar de fazer pela tabelinha, você pode usar a fórmula. Como ele é menos do que 5%, então você vai dizer que KB é igual a M alfa ao quadrado. O M é a concentração, o alfa 4,2 sobre 100. E aí vai dar o mesmo valor exatamente igual uma fórmula ou outra, você vai estar certinho. Então, a questão 8, ele vai fazer uma questão um pouquinho diferente, tá? Ele vai te dar a constante, vai te dar a concentração e vai pedir o grau de ionização em percentual. E aí, galera, só fica atento porque ele disse que é um ácido fraco, tá? Se ele é um ácido fraco, a gente pode fazer aquela aproximação. Então, olhando para a nossa tabelinha, como é que eu montei essa tabela? O HX me dá um H mais e um X menos. Concentração inicial 0,5, não tem nada de um reagente, nada do outro. Eu não sei quantos por cento ele vai ionizar, é isso que eu quero descobrir. Então, ele vai perder uma quantidade X, que eu não sei quanto é que é. Mas eu sei que aqui é 1 para 1 para 1. Então, o que cair aqui vai subir. Caiu X, vai subir X. Aqui a quantidade inicial vai ser praticamente igual à quantidade final, porque ele deixou claro que isso é um ácido fraco. Se isso fosse um ácido moderado, se ele desse um alfa de 20%, 30%, aí eu ia ter que fazer a conta. Mas como ele fala que é um ácido fraco, então a gente sabe que pode fazer a aproximação. 0,5 é aproximadamente igual antes e depois. Mas aqui eu não tinha nada, qualquer coisa que eu faça de X, eu vou ter um valor X de H+, e qualquer coisa que eu fizer de X-, eu vou ter um valor, né, de X-. Coloquei na fórmula, produto sobre reagente, substituí os valores, o Ka ele me deu aqui são valores iguais, então é X vezes X, embaixo 0,5, tá? Fazendo a conta do X, é 3 vezes 10 a menos 3. Esse aqui já é o alfa? Não, isso aqui não é o alfa. O alfa, lembra, é número de moléculas ionizadas sobre número de moléculas totais. Então, ó, número de moléculas ionizadas, 3 vezes 10 a menos 3, sobre número de moléculas totais, como eu quero em percentual, multiplicado por 100. Então, 0,6%, ou seja, ele é bem fraquinho mesmo. Se eu quisesse fazer por fórmula, tinha um outro caminho. Então, são dois caminhos possíveis. O outro é mais rápido. K igual a M alfa ao quadrado. O K ele me deu 1,8 vezes 10 a menos 5. A molaridade 0,5. Aí eu consigo chegar no alfa. Mas aí eu tenho que multiplicar por 100 para chegar no alfa percentual. Mas é mais rápido, né? Mas chega no mesmo lugar, dá o mesmo valor, tá? Só não esquece de uma coisa, gente. Eu só tô podendo fazer essa aproximação aqui e não usar o denominador aqui, porque ele deixou claro que esse ácido era fraco, tá? Se ele fosse moderado, a fórmula tinha aquele 1 menos alfa no denominador. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai para a próxima aula. A próxima aula é pH e pOH, depois tem hidrólise salina e por último KPS. E eu espero ter vocês em todas as outras aulas, tá bom? A gente se vê em breve. Beijos. Fui!